amigas minhas, que é a Lu, eu vou tentar colocar aqui do lado o canal dela, chama Las Belas, e ela fez os 50 fatos sobre ela. Na realidade foram 20, mas eu acabei tentando elencar 50 fatos para falar sobre mim para esse primeiro vídeo. Aí, algumas coisas antes de começar a falar os fatos. Sim, eu estou sem maquiagem, é a primeira vez do vídeo, eu deveria estar toda linda, maravilhosa, tentando me arrumar, mas eu acho que assim fica uma interação mais fácil para poder falar com vocês. Então, vamos para o primeiro fato. Idade. Eu tenho 24 anos, fiz 24 agora em maio, sou de 91 e atualmente não, né? É minha única profissão. Eu sou jornalista, formada pela Universidade Federal de Ouro Preto e agora eu trabalho com assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa de uma universidade aqui em Governador Valadares, que é onde que eu moro atualmente. E por que eu escolhi jornalismo? Na realidade, minha primeira vontade era ser publicitária. Ainda eu vou fazer publicidade, que é uma área que eu gosto bastante, mas acabou assim, na hora de decidir, escolher... Ai, minha luz, parece que vai queimar. Aí eu acabei, assim, na hora de escolher os cursos e tal, eu terminei o ensino médio em 2008 e tentei só uma federal na época. E eu, pra mim... Gente, isso vai queimar. Vamos continuar. Se não der, depois eu gravo de novo. Aí eu queria passar só em federal, tentei um ano, fiquei um ano no cursinho e passei em jornalismo. Eu gosto muito de jornalismo. Na verdade, eu tinha que ter escolhido comunicação, porque não tinha outra área assim que eu me identificasse tanto quanto comunicação. Então, eu fiz jornalismo, amo o que eu faço, gosto muito de jornalismo, mas eu ainda quero também fazer publicidade porque era meu primeiro sonho e eu gosto muito da área, enfim, vocês vão saber depois por alguns fatos. Terceiro fato, eu nasci em Manhumirim, aqui em Minas mesmo, nunca morei em outro estado além de Minas Gerais, e a cidade, hoje em dia, eu acho que tem uns 25 mil habitantes, alguma coisa assim. Depois eu vou procurar certinho e se der, eu vou colocar aqui embaixo ou em algum lugar, vocês vão ver. Eu já morei em algumas cidades. Eu morei em Manhumirim, Manhuaçu, Itabira, Guanhães, Valadares é a terceira vez que eu moro. Eu morei de 97 a 2000, de 2004 a 2009, 2009 assim, início de 2010, porque foi quando eu mudei para Mariana para fazer a faculdade e depois eu retornei para cá final de 2013, início de 2014, quando eu estava formando, o meu último período eu não tinha aula, enfim. Vamos passar, porque senão eu vou ficar um ano para falar esses todos. Eu sou atleticana de coração, Clube Atlético Mineiro, Galo Forte e Vingador, e sou a única atleticana da família. Minha mãe e minha irmã são cruzeirenses, meu cunhado também é cruzeirense, meu pai é flamenguista, e então eu sou a única atleticana da família, amo meu galo, não troco. Enfim, vamos pro quinto fato. Meu sonho assim de vida sempre foi morar em Londres. Eu não sei se vou conseguir, meu projeto é para morar 5 anos em Londres. Coincidiu com o quinto fato, ridículo. Mas enfim, aí meu sonho é morar em Londres, sempre foi. E eu pretendo ainda mudar pra lá, não sei assim porque a cidade me fascina muito e eu quero morar lá. Pelo menos 5 anos, mas eu não quero mudar pra lá definitivamente. Eu quero ir lá, morar um tempo e voltar pro Brasil. Sexto fato, eu tenho pavor de borboletas. Assim, principalmente aquelas bruxas, umas escuras assim, grandes. Eu saio correndo mesmo, assim, é uma coisa que eu tenho pavor. Eu não... Se ela estiver longe de mim, fica lá bonita, longe. Mas se ela voar, eu saio correndo e tudo. Uma vez, um amigo do meu pai pegou uma borboleta e saiu correndo atrás de mim com ela. Eu saí correndo louca
a luz de novo. Eu saí correndo louca e bati a minha coluna na quina do, assim, num ressaltozinho que tinha em casa. Fiquei sem falar na hora e todo mundo fala, 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 e foi uma hora que eu perdi a fala, justamente por causa do meu medo de borboleta. Eu sou um pouquinho desorganizada com as minhas coisas dentro de casa. Eu sou um pouco bagunceira, pode-se dizer. Eu me acho, eu consigo achar tudo dentro da minha bagunça, mas se alguma pessoa pegar e mudar o lugar, eu sei que a pessoa mexeu. Mas assim, eu sou muito de colocar muitas coisas em cima das outras e, assim, um pouquinho bagunceira, mas eu tentei pelo menos limpar o campo de visão de vocês para poder fazer o vídeo, mas eu sou um pouquinho bagunceira. Então vamos pro próximo. Esse é engraçado. Oitavo fato, eu tirei minha carteira de motorista esse mês. Hoje é dia 29 de junho e eu tirei minha carteira de motorista no dia 10. Sim, eu demorei um pouco, né? De 18 anos para 24, são 6 anos, mas eu comecei a tentar tirar a carteira em 2013, quando eu tava quase terminando a faculdade. Aí nas férias eu vim para Valadares e fiz as aulas de legislação. Aí eu não fiz a prova, voltei pra lá pra estudar. Aí eu vim uma vez aqui, assim, num feriado, tentei fazer a prova, não passei, porque eu não tinha estudado nada. Aí passei na segunda vez de legislação. E depois, quando eu vinha pra cá, eu fazia umas aulas de direção e depois foi assim até que a pauta venceu. Eu fiz 4 provas nessa época. Aí venceu em abril de 2014. Eu reabri minha pauta agora em março de 2015, que agora eu já estava trabalhando, enfim. Aí eu reabri minha pauta, passei de primeira na legislação e passei de primeira agora na rua. Troquei de... Gente, essa luz aqui, ó. Troquei de... Posso falar, Luz? Posso. Troquei de autoescola, troquei de carro, tudo, enfim, passei. E agora eu já tô com minha carteira em mãos e tudo, enfim. Eu tô de cabelo molhado agora, acabei de tomar um banho, e eu não sei fazer nada no cabelo. Sim, não, nada não. Eu sei fazer rabo de cavalo e trança, minha trança não fica boa, porque eu tenho muito cabelo, aí fica aquela trança muito grossa, eu não gosto. Mas eu não sei fazer nada no cabelo. Nada, coque, essas coisas. Eu vou pra um casamento esse mês que vem. E eu vou tentar fazer aquele coque rosquinho. Eu comprei o bunny, sei lá. Um negocinho de colocar. E vou tentar fazer várias vezes pra ver se eu consigo fazer lá. Porque eu vou pra Goiânia e eu não sei fazer nada. Com relação à maquiagem, ultimamente eu passo todos os dias porque eu tenho algumas espinhas e tal. E eu sempre gostei muito, mas eu não sei quase nada, assim, o básico do básico. Eu fico tentando, vejo tutoriais. Mas é complicado e eu, assim, eu já fiz alguns cursos de automaquiagem, melhorei muito, mas ainda quero aprender. Meu 11º fato, nossa, eu já gravei muito. 11º fato, eu tenho vontade de pular de bungee jump de ponte. Eu sou doida, assim, é o meu sonho pular de bungee jump de ponte. Ainda vou fazer, acho que é lá na África do Sul, que tem a maior, eu tenho vontade mesmo, ainda vou pular de bungee jump de ponte. Vamos ao 12º. Eu vou correr um pouquinho pra ver se dá tempo. Meu 12º fato. Eu tenho miopia hoje, tenho meio grau em cada olho, uso lentes, óculos, e isso foi devido a um remédio. Algumas pessoas já sabem, eu tenho muita enxaqueca e meu médico me receitou topiramato, que é um remédio, hoje em dia tá quase todo mundo usando, tudo pra enxaqueca, e acho que 0,005% das pessoas têm alergia a esse remédio. E quem foi ter? Eu fiquei 5 dias enxergando só vultos. O meu foi de domingo, assim, eu tava assistindo o filme com o Rafa. Falei, Rafa, a televisão tá ruim, não tá? O filme, porque a gente tinha baixado o filme. Falei, o filme tá embaçado. Ele, não, tá normal. Falei, tá embaçado. Aí à noite, nesse domingo, eu já não tava enxergando quase nada. Fui pro hospital, enfim. Aí não me deram um remédio lá, que lá em Mariana, cidade pequena, não tem muita estrutura pra
esse tipo de coisa. E acabei que meus pais me buscaram lá pra vir pra cá, pra Valadares, e a sequela que teve dessa alergia ao topiramato foi a miopia. Ainda bem que só teve isso, porque na época eu tive crise de glaucoma, fiquei com 10 graus e meio em cada olho, por isso que eu tava enxergando só vulto, assim, eu não sabia se era homem, se era mulher, eu sabia que era algo que estava na minha frente, mas eu não sabia dizer o que era. Eu tenho muita vontade de ir pra Disney, ainda não fui, nunca saí do Brasil, esse ano vai ser o primeiro ano, mas eu não vou pra Disney ainda. Eu tenho vontade de ir pra Disney e eu acho que eu serei igual uma criança, de vontade de tirar foto com as princesas e tudo. Eu com essa idade tenho sim, e conheço muita gente que tem. Mas enfim. 14º fato, com relação a filhos. Eu até alguns anos atrás eu não tinha vontade de ter, mas hoje em dia, assim, não que eu quero ter agora. Eu não quero ter filhos antes dos 30, não pretendo ter antes dos 30, mas hoje em dia eu acho que eu quero um casal. E será Alicia e Pietro, são os nomes que eu mais gosto. 15º eu coloquei aqui pós-universidade. Quando eu terminei a faculdade eu falei, gente, meu Deus, o que eu faço agora? Acho que todo mundo faz isso. E eu quero, assim, eu fiquei até com dúvida e no que eu queria, no que eu ia fazer mestrado, começar a trabalhar e tal. Agora eu já estou trabalhando, mas eu tenho vontade de fazer um mestrado, quero ainda fazer, mas eu não sei se mestrado acadêmico ou mestrado profissional, mas eu tô pensando ainda sobre o assunto. Isso que me leva ao próximo tópico, que estava lá na frente, mas eu vou, pra dar uma sequência, eu vou continuar. Eu fiz algumas oficinas, igual até eu fiz no Intercom, agora que teve em Uberlândia, Intercom 2015, e fiz uma oficina no Digital Day lá em BH, do Fernando Leroy, e sobre marketing digital, e é uma coisa assim que eu acho que é uma das áreas que eu quero mesmo, assim, eu tenho muita vontade de seguir. Eu vejo, assim, na hora que eu vejo, eu fico igual criança, eu fico assim, ai, marketing, tipo assim, é uma coisa que eu até comprei alguns livros, não comprei todos, porque jornalista é pobre e não consigo comprar livros de R$80, R$90, eu ainda, daqui a um tempo eu vou comprar. Porque é uma área assim que eu sei que eu vou gostar muito de estudar, tudo que eu leio sobre, eu gosto muito de marketing. Então é uma área que eu quero seguir, sim, uma das áreas que eu quero seguir, e eu ainda vou comprar alguns livros e tal, eu acho que o mestrado assim eu faria em marketing. Uma outra área que eu gosto muito é esporte, tanto que eu fiz minha monografia falando sobre as estratégias que as assessorias de imprensa do Cruzeiro e do Atlético utilizam em momentos de crise. E é uma área assim que eu sempre gostei de jornalismo esportivo. Quando eu entrei no curso eu falei, quero fazer jornalismo esportivo. Fiz matéria de jornalismo policial, eu trabalhei só em assessoria de imprensa e tudo, mas é uma coisa que eu gosto muito, apesar de não ser tão boa. Tipo, no Cartola, eu sou uma negação. Eu tento melhorar no Cartola. Gente, se souberem alguma dica pra me falar no Cartola, me ajudem. Porque meus pontos, assim, o máximo de ponto que eu já fiz até hoje foi 70, o que é um fracasso. Minha média boa é 30 a 40. Muito ruim, enfim. Uma curiosidade, muita gente fica espantada, mas enfim. Eu calço 40, sapato normal, 41 se for aqueles saltões, assim, tanto que eu tive que fazer o meu sapato de formatura, que a gente não acha, é muito difícil, gente que tem pé pequeno, a gente tem pé grande, é muito difícil de achar sapato até hoje. Eu tenho essa altura, eu calço esse sapato desse tamanho, porque dizem assim que eu sou um pouco alta, eu tenho 1,75m, eu não me considero tão alta igual me considerava antigamente. Eu sempre fui uma das maiores da sala, tanto que sentava lá atrás, mas eu ainda, assim, não me considero tão alta, mas eu acho não, é por causa disso. Isso não me impede de ser desastrada, porque tem gente que é muito alta, tem pé pequeno, eles falam assim, a pessoa cai porque tem um pé pequeno, não equilibra. Não, eu tenho um pé grande e caio do mesmo jeito, eu caio
muito fácil. Pelo menos uma vez por semana eu tropeço e caio em algum lugar. 17º fato sobre mim. Eu não sei, agora eu já perdi a conta. Vou falar, enfim. Vou colocar em algum lugar. Acho que eu vou colocar aqui em cima que fica melhor. Colocar os números dos fatos. Eu morei lá na cidade universitária, fiz o FOP, todo mundo fala sexo, drogas e rock and roll. E eu não morei em república. É uma curiosidade, é um fato, eu morei sozinha a maior parte do meu curso. No final do curso eu comecei a morar com a Nara, que é minha amigona hoje em dia. Hoje em dia não, a gente já era amiga, assim, a gente começou a nossa amizade e ela mudou pra lá. E foi ótimo, a gente devia ter morado antes. Mas eu gostei muito de morar sozinha, foi muito bom. E eu morei sozinha, não morei em república, assim, não batalhei vaga e tudo, porque eu não acho que eu não me adaptaria com o modo de batalhar vaga. Não pelo fato, tal, tem a tradição, tem tudo, o pessoal é uma família, eu acho muito bonito isso, mas eu não conseguiria batalhar vaga. Assim, ter a incerteza de você tá ficando na casa hoje e amanhã você não é escolhida e você tem que ir embora e tal, é complicado, enfim. Pontualidade. Eu sou uma pessoa extremamente pontual. Se marca comigo, tipo, 8 horas, 7h50 provavelmente eu vou estar no lugar. Se você marca comigo uma entrevista, sei lá, 10 horas da manhã, 9h30, com certeza eu já estou no lugar. Eu posso não entrar lá, ficar esperando lá fora, mas de alguma forma eu sempre sou muito pontual. E eu odeio pessoa que você marca, tipo, 7 horas e a pessoa sai de casa às 8, me irrita profundamente pessoa que não é pontual. Eu acho que é porque eu sou tão pontual, aí eu me irrito com pessoa que não é pontual. Eu fui voluntária na Copa de 2014, eu fui voluntária de operações de imprensa e eu, assim, não podia ter uma experiência melhor na vida, que foi assim, eu terminei a faculdade, trabalhei como voluntária, depois que eu vim aqui de fato para Valadares procurar algum emprego, e eu fui voluntária e eu amei, assim, a experiência é fantástica. Todo mundo ficava falando assim, você é idiota, você trabalhou de graça pra FIFA. Aí eu falo, trabalhei de graça financeiramente, mas assim, o conhecimento que eu tive indescritível, as pessoas que eu conheci, tudo um momento vivenciado lá, assim, é fantástico. Não tem como descrever, é muito bom. Você tá lá em contato com o pessoal, tá lá numa zona mista, tá? Você poder ver o campo, assim, ver a torcida de perto, ver os jornalistas, você ver como eles trabalham, tipo assim, pra mim foi a melhor coisa. Eu terminei a faculdade, já fui fazer um trabalho assim, lidando diretamente com os jornalistas do mundo inteiro. E eles são totalmente diferentes, aqui os brasileiros são mais despojados e tal, os ingleses são mais calmos, quietos, é bem assim diferente. Eu acho que é uma oportunidade incrível. Eu trabalhei em BH, no Mineirão, o que leva ao próximo fato. Sim, eu vi o 7x1. Todo mundo que sabe que eu trabalhei como voluntária na Copa pergunta, como é que foi o 7x1? Gente, foi horrível. Sim, horrível. Você via os jornalistas boquiabertos, você via o pessoal tipo boquiaberto, mas sem sair um som. Tipo assim, como? Assim, era uma coisa que a gente ficava pensando, como que aconteceu isso? Assim, é a última coisa que brasileiro, estrangeiro, qualquer pessoa no mundo que veja futebol pensaria. E foi assim, horrível. A cada hora teve uma hora que um amigo meu que tava chorando muito foi pro canto, assim, saiu de perto da gente e falou, quanto que tá o jogo? Aí eu falei 4x1. Aí eu virei pra olhar alguma coisa, na hora que eu voltei eu falei, não, 4x1 não, 4x0, né? Na hora. Aí na hora que eu virei e voltei falei, não, tá 5x0. Na hora que fez o 7, aí eu já falei assim, faz 10 de uma vez e tal. Aí na hora que fez 1 eu falei, tá, fez. Pelo menos pra não ficar de 0. Mas foi horrível. Uma experiência. Foi muito interessante ver como foi a reação do Brasil. Eu jamais vou esquecer, mas não é uma sensação boa, não. Comidas que gosto. Gente, eu amo coisa saudável, mas eu amo porcaria também. Se for pra escolher umas 3, 4 comidas que eu gosto, pipoca
pipoca, eu amo pipoca, amo Doritos. Amo a batata frita, amo tabule. Nossa, se tivesse, tipo assim, uma lasanha que eu gosto e o tabule, eu vou escolher o tabule. Comidas que eu detesto. Eu não gosto de beterraba, não gosto de quiabo, eu acho que porque eu comia muito quando eu era criança. Eu não gosto de... Ai, tem algumas coisas que eu não gosto. Eu gosto muito de legumes, gosto muito de fruta, gosto muito de verdura. Mas alguns em questão eu não gosto. Deixa eu pensar. Ai, uma comida que eu gosto muito. Alho. Uma comida não, tipo, é uma coisa. Alho poró. Alho poró. Nossa, saudades, alho poró. E eu gosto muito de massa. Gosto muito de massa. Mas eu trocaria a massa pelo tabule. E por batata palha. Batata palha. Eu não tomo refrigerante já tem uns 3 anos mais ou menos. Porque eu era viciada em refrigerante. Eu tomava Coca-Cola todos os dias. E final de semana eu tomava mais de 1 litro por dia e não dá certo, né, gente? Eu vivia com gastrite. Hoje em dia eu ainda tenho gastrite, mas é gastrite nervosa e tal. Mas eu vivia com gastrite porque eu tomava refrigerante demais. Aí eu resolvi parar. Doces eu não gosto. Assim, eu como chocolate, mas eu gosto de chocolate ao leite, aqueles bem docinhos. Mas, assim, não ligo tanto, não. Eu gosto de balas, chiclete, pirulito, essas coisas, mas doce tipo de chocolate eu não gosto. Redes sociais. Eu gosto muito de conhecer novas redes sociais, todo mundo. Acho que eu já tive várias. Orkut, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Snapchat, tem também. Eu tenho muitas redes sociais, até as profissionais, que é o LinkedIn, e tem o meu currículo Lattes e tudo. Mas o Lattes não é uma rede social. Mas, tipo, eu já tive aquelas ridículas flogão, que a gente antes não tinha foto, aí colocava, tipo, uma foto hoje, normal. Aí dali a 5 dias ela preto e branco, aí dali a uns outros 5 dias ela brilhando, assim, aquelas coisas ridículas que a gente fazia no Photoshop. Que leva a um outro fato. Antes eu sabia mexer bastante, assim, no Photoshop até, mas fiquei sem mexer um tempo. E agora que eu tô voltando, assim, eu tinha muitas habilidades com computador e tudo, com esses programas de edição, igual agora eu vou tentar fazer uma vinheta pra colocar aqui. Eu não fiz, vinheta eu nunca fiz. Mas, assim, eu quero aprender muito, assim, eu tenho vontade de aprender. Algumas coisas eu aprendi na faculdade, mas assim, não completamente, mas eu quero aprender. Vamos pra próxima. Idiomas. Eu falo português, falo inglês, não sou fluente em inglês, mas falo avançado. Assim, e francês eu falo básico do básico. Eu fiz 1 ano e meio de francês com um professor francês, mas eu confundia muito assim com o português e o inglês, porque eu fiz inglês há 11 anos e acabou que assim, eu confundi um pouco, mas é uma língua que eu quero voltar a fazer. Quero mesmo voltar a fazer francês, quero fazer italiano, quero fazer alemão, mas primeiro assim eu quero ficar fluente no francês e no inglês e quero fazer espanhol também. Espanhol assim não é uma língua que eu gosto, mas assim eu tenho vontade porque eu acho necessário aprender espanhol. Aqui tá 30º fato, mas eu acho que eu já passei disso, hein? Ou não passei, eu vou ver. Se eu fosse médica, que eu não posso ser porque eu tenho nervoso de sangue, eu trabalharia com certeza aqueles médicos africanos, na África, sabe, ajuda humanitária. Eu tenho muita vontade de fazer isso, muita vontade de ir pra África, pra esses países mais pobres e trabalhar diretamente com eles. Eu não sei como jornalista, assim, como eu poderia ajudar muito. Claro que eu poderia fazer matéria sobre isso, ainda vou fazer esse tipo de coisa, mas eu tenho muita vontade de ir pra esses países com ajuda humanitária mesmo, de saber que eu posso mudar um pouco a vida deles, assim. Eu acho que eu sou sonhadora nesse pensamento, assim, que eu sempre quis fazer isso. Sempre falo, todo mundo que me conhece sabe que eu tenho muita vontade de ajudar esse pessoal, assim, de trabalhar com esse tipo de coisa e tudo. Eu tenho muita vontade. Vamos pro próximo.
Eu tenho nervoso de pessoas que falam muito devagar. Eu tenho nervoso porque eu falo muito rápido. Eu não sei se vocês vão entender tudo, mas eu falo muito rápido. E quando a pessoa fala muito devagar e eu sei o que a pessoa vai falar, eu acabo completando pra ela. E eu acho isso é uma falta de educação. Eu tô me educando, assim, eu melhorei muito. Mas quando a pessoa fala devagar, muito devagar, e eu sei o que ela vai falar, com certeza eu vou corrigir. Se for um amigo meu, eu corrijo na hora, eu falo e não tenho paciência com isso. Dá pra saber que eu falo muito, porque eu tô mais ou menos, sei lá, na metade por aqui e já deu 26 minutos. Eu vou cortar e tudo editar, mas vai ficar grande. Eu falo muito, 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 muito. E 33º. Eu ainda sou gordinha, assim, não tanto quando eu era criança, mas eu sempre fui uma criança muito gordinha. Eu não sei se eu vou achar foto. Se eu achar foto, eu vou colocar aqui na minha frente a foto. Sim. E eu sempre fui muito gordinha. Eu era uma baleinha, assim. Eu sempre fui alta, mas eu era bem gordinha, assim. E aí sofria bullying, chamava de baleia, assassina, orca. E ninguém me queria. Ai, mimimi. Aí eu sofria bullying por causa disso. Enfim, teve uma época que eu era gordinha, usava aparelho. Ainda bem que naquela época eu não usava óculos, porque senão, derrota total. Pra mim, gente, na época não tem nada a ver com quem usa óculos, quem é gordinho, nem nada. Eu estou falando de mim. Como que é mudar muito, assim, igual eu falei no começo do vídeo, já morei em muitas cidades. Aí é complicado. Você acaba não fazendo laços com as pessoas, assim, é bem complicado. Igual eu já morei em muitas cidades, eu tenho muitos conhecidos, mas amigos mesmo é bem difícil manter uma amizade, cultivar uma amizade, assim, profunda, quando a gente muda muito, assim. O máximo que eu ficava em cada cidade eram 3 anos, é bem complicado. Tanto isso quanto de escola. Às vezes eu ia para uma escola que estava atrasada em relação a que eu estava antes, ou eu ia uma escola que estava muito avançada, que as coisas assim. Mas em relação à educação, eu só tive uma vez que eu fiquei de recuperação, assim, o primeiro bimestre inteiro, porque eu cheguei no meio do bimestre e não tinha nota suficiente e tal, aí eu de estudo foi com essa questão, assim, mais. E isso prejudica e tal, mas assim, e hoje em dia, mas isso me facilitou quando eu fui morar sozinha pra fazer faculdade, que eu não senti o impacto. Teve gente que sentiu muito o impacto de mudar, assim, e eu não, pra mim foi tranquilo, normal. Outro medo, eu tenho muito medo de cobra. Tenho muito medo, se eu ver na televisão eu tenho que tampar o olho, eu não gosto. Eu tenho mania de dormir. Eu durmo de bruços, ou de lado, assim, mais de bruços. Por mais que todos os ortopedistas falem, não, tem que dormir de tal jeito. Não, eu durmo de bruços, não adianta. E eu durmo com a mão aqui no osso da bacia. Sempre, assim, é porque eu tenho medo que, sei lá, algo pegue a minha mão de noite. Já tem muitos anos que eu durmo assim. Eu não nem lembro porque. Acho que era por medo de alguém puxar minha mão, assim. Mas fazer o quê? É uma mania muito nada a ver, mas como são fatos sobre mim, enfim. Eu amo filmes de terror. Amo, apesar de morrer de medo de espíritos, que é o outro fato, vou falar os dois ao mesmo tempo. Eu amo ver, assim, eu fico com muito medo, mas eu gosto demais. Igual Atividade Paranormal, o primeiro presta. Muito bom. Gente, a luz vai queimar mesmo. O primeiro é muito bom, mas os outros não são bons. E, tipo, Jogos Mortais eu vi todos. Eu gosto muito, mas eu tenho medo de espíritos. E eu tenho parentes que são espíritas e amigas também que me explicam muito sobre o assunto e tal. Eu tenho formação católica, eu sou catequizada, crismada e tudo, sigo, de vez em quando eu vou na missa e tal, mas eu tenho curiosidade sobre outras religiões. Não quer dizer que eu vou sair da minha, mas eu
conversando com amigas e tal, minha tia, elas me explicaram algumas coisas sobre o espiritismo, que eu acho uma religião muito interessante, mas eu tenho medo de ver espírito, então eu não. Tenho muito medo, muito medo. Uma vontade, assim, igual de morar em Londres, que eu tava falando, a minha vontade de morar em Londres sendo correspondente internacional. Assim, é o sonho da minha vida. Se eu conseguir isso, vai ser a glória. Fazer aquela coisa assim. Mas meu sonho de vida. Oi. Beijo. Era meu namorado. Que ele tava me esperando. Eu falei com ele pra esperar rapidinho e eu vou terminar. Mas é o meu sonho de vida. Ossos quebrados. Eu sou uma pessoa muito desastrada, igual eu falei, eu caio. Eu já quebrei o dedo do meio do pé. É muito difícil de quebrar. Eu já quebrei o dedo do meio do pé. Já quebrei esse osso aqui, que eu não lembro o nome. E eu usei um gesso daqui até no ombro. E ele era azul, igual essa tala aqui. Era um gesso sintético, que na época, eu nunca vi mais isso. Na época disseram que era mais leve e tal, e eu também achava massa, um gesso azul andar. Eu já quebrei a clavícula porque quando eu era criança minha mãe nunca me deixou andar de patins. Aí vai eu crescendo, eu vou naqueles patins no gelo, no shopping, que é uma parafina, não era gelo. Aí na primeira andada, eu caí várias vezes. Aí uma vez eu segurei assim pra não cair. Aí eu caí e quebrei a clavícula e doeu demais. Eu acho que quando eu tiver filho vai doer menos do que eu quebrei a clavícula. Dá pra saber que eu tenho falta de coordenação, assim, que eu caio direto. Acho que nem precisa falar sobre esse fato. Eu sou viciada em séries, gosto muito, muito de séries. Aí tem um ponto, o pessoal fala assim, mas ser viciada em séries, como você consegue estar atrasada na maioria? É porque desde que eu estava terminando meu curso, fazendo a monografia, eu era tesoureira da comissão de formatura, eu fiz um concurso para a Caixa, que eu passei no concurso da Caixa Econômica Federal, não fui chamada, eu acho que nem você, porque eu passei em 63, chamou até a 9 até agora, e já tem um ano e alguns meses que foi homologado o concurso, assim. E eu acho meio difícil, foram 159 aprovados, eu achei até que bom o primeiro concurso que eu fiz, assim, realmente estudando, estudei 2 meses só. Aí vamos passar para o próximo, Coldplay. Eu amo Coldplay, gosto muito, 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 muito de Coldplay. E há boatos que vai vir ano que vem aqui no Brasil, e com certeza eu vou. Se for lá no Amazonas, eu vou, porque é uma banda que eu gosto muito, muito mesmo. Eu tenho vício, por exemplo, assim, acho que todo mundo tem isso. Quando eu começo a ouvir um certo grupo de músicas que eu gosto muito, eu acabo ouvindo aquelas músicas todos os dias. Aí tá lá no meu iPod, aí eu vou, passo, tipo 10 músicas. Aí eu ouvi todas. Aí quando passa pra próxima, que eu já ouvi tem muito tempo, aí eu vou e volto. E eu ouço as 10 de novo. E vou ouvindo até eu cansar. E por gostar de música, eu associo muito pessoas a músicas. Tipo assim, eu tô conversando com uma pessoa e tá tocando uma música, ou alguma música me lembra alguma característica da pessoa, eu associo aquela pessoa àquela música. Quando tinha MSN na época, eu lembro que eu coloquei o do Rafa é meu namorado. Quando ele entrou, ele entrava, subia aquela ainda encontro a fórmula do amor. Só que, tipo, eu não sei porque eu coloquei isso, porque eu era idiota, porque eu fiquei com ele em 2006, mas a gente só começou a namorar tempos depois, muito tempo depois, a gente estudou ensino médio junto, enfim. E quando eu parei de ficar com ele, eu peguei terror dessa música. Até hoje eu tenho raiva dela. Eu voltei com ele, mas assim, eu tenho raiva dessa música até hoje, não sei porquê. Coitada da música. Eu tenho outra mania, eu não consigo ver chinelo virado, assim, tem que estar todos pra cima, com o assolado pra baixo, certinho, e um do lado do outro. Se eu ver um chinelo virado, não é porque vai matar minha mãe, nem nada, mas é porque eu não gosto, assim, me irrita muito. Se toda pessoa eu vou lá, tipo, licença, deixa eu pegar seu chinelinho e virar, me irrita muito. Mais uma mania minha, quando eu era criança, sabe, eu não sei se em todas as cidades tinha aqueles banheiros públicos que tinham uns caminhões, aí o baú do caminhão eram vários banheirinhos. Eu ficava presa todas as vezes, eu e minha mãe, todas as vezes eu ficava presa
naqueles banheiros públicos. Todas as vezes. Tanto que na Copa tinha daqueles e a primeira vez que eu entrei eu falei, não, eu vou ficar presa. Eu fiquei presa uma vez nele. Mas quando eu era criança, todas as vezes no banheiro público eu ficava presa. Eu tenho a mania de fazer sinal da cruz assim 3 vezes. Se eu não fizesse 3 vezes, eu acho que alguma coisa de ruim vai acontecer. Igual eu tenho um ritual na hora de dormir pra rezar. Se eu não rezar daquela forma que eu já rezo todos os dias, eu acho que algo de ruim vai acontecer no outro dia. E toda vez que eu passo perto de uma igreja, eu tenho que fazer o sinal da cruz 3 vezes. Não me pergunte por que, eu não sei, mas eu tenho que fazer. E uma coisa assim, que muita gente me conhece, fala que eu sou doida, é uma mania que eu tenho de dançar sozinha, assim. Uma coisa que eu lembro, assim, um fato que ocorreu tem pouco tempo, foi em janeiro. Eu tava na praia com meu namorado e uns amigos, e aí o povo tava comprando pão, aí do nada eu tô lá, assim. Só que não tava tocando música, na minha cabeça eu tava ouvindo uma música e tava dançando. Aí na hora que eu olho, assim, tá todo mundo olhando pra mim, eu falo, desculpa, mas eu tenho essa mania. E eu acho que eu já falei demais, eu vou demorar 1 ano pra fazer esse vídeo, pra editar. E agora, então, beijo. Tchau pra vocês, espero que vocês tenham gostado e tenham paciência de ver até o final. Vamos ver. Beijos.